Olá, eu sou a professora Geisa, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos aprender a respeito de como os ventos se formam e, afinal de contas, o que são ventos? Vamos falar na aula de hoje. Bem, vento nada mais é do que uma massa de ar que está em movimento. Então, quando uma quantidade de ar se movimenta pela atmosfera, nós temos a formação, então, de ventos. Como eles se formam, então? Como essas massas de ar se movimentam? O que faz com que essa massa de ar se movimente, se transformando nisso que nós chamamos de ventos? Bem, existem alguns fatores que influenciam para que um vento seja formado, mas nós vamos dar foco na aula de hoje para as correntes de convecções que acontecem na atmosfera, ou seja, a formação dos ventos através de correntes de convecção. Mas, afinal de contas, o que é convecção? Convecção é uma forma de transmissão de calor. Ela acontece sempre nos fluidos, como líquidos e gases. Como a atmosfera são o conjunto de gases que estão em volta do nosso planeta, eles também passam pela convecção, eles também acontecem, sofrem convecção, já que são gases, são fluidos também. Esse tipo de movimento, esse tipo de transmissão de calor acontece, então, com o movimento troca, troca de lugar entre esses gases. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, vamos lá. A, a convecção na atmosfera, ela acontece mais ou menos assim. O Sol, durante o dia, ele vai emitir a sua radiação, que vai chegar até a Terra. Essa radiação solar, ela vai aquecer solo, areia, pedras e a água que está na superfície. Parte desse calor retorna para, para outras regiões do universo, mas uma parte é absorvida pela Terra, seja pela areia, seja pelo solo, seja por pedras ou pela água. Uma vez que a Terra, a superfície da Terra, absorve esse calor, ela mantém uma certa temperatura. Isso faz com que o ar que está mais próximo da superfície da Terra, ele também seja aquecido pela Terra. Então, uma vez que a superfície da Terra está aquecida, isso faz com que o ar mais próximo da superfície também se aqueça. E aí o ar que está mais distante, nas regiões mais superiores da atmosfera, estejam com temperatura menor. Então, observe que aparece aqui uma diferença de temperatura. O ar mais próximo da Terra vai estar mais aquecido. O ar mais distante da superfície da Terra vai estar mais frio. E aí, o que vai acontecer? Um ar mais quente, ele se torna menos denso, que seria como dizer que ele fica mais leve. Uma vez que esse ar está embaixo e ele é mais leve, a tendência dele é subir, porque se o de baixo está mais leve e o de cima, o ar de cima está mais pesado, está mais denso, eles acabam trocando de lugar. O ar quente e menos denso sobe, o ar frio e mais denso desce. Isso também influencia na pressão, porque o ar mais quente se torna menos denso e diminui a pressão naquela região diminui também, de uma certa forma. E o ar mais frio, mais denso, adquire uma pressão, faz com que a pressão seja maior naquela região. E aí, esse ar acaba trocando de lugar. O ar mais quente, menos denso e com menor pressão, sobe. O ar frio, mais denso, com maior pressão, desce. Quem está empurrando aí é o ar frio, que é mais denso,
que com maior pressão, acaba empurrando e deslocando esse ar mais quente. E aí, esse movimento dessas massas de ar, esse ar frio vindo lá de cima, é o que nós chamamos de vento. Então, o vento ele se forma na atmosfera por meio dessa convecção, em que o ar mais frio, lá das regiões superiores, vai se movimentar em direção à parte mais baixa, mais próxima da superfície da Terra. Então, assim acaba se formando os ventos, uma massa de ar mais fria, vindo das regiões mais superiores na atmosfera, se desloca porque o ar mais próximo da Terra se tornou menos denso, a pressão acabou se tornando menor. Beleza, uma vez que esse ar mais frio veio para próximo da superfície da Terra e o ar mais quente subiu, vai chegar um momento que esse ar frio que desceu, ele também vai esquentar. E o ar quente que tinha subido vai acabar esfriando. E aí eles vão trocar de lugar novamente, porque esse ar que desceu, agora, depois de algum tempo, ele já não vai estar mais frio, ele vai estar quente. E o ar quente que subiu se esfriou. Então, eles vão trocar de lugar. E fica esse movimento contínuo de convecção na atmosfera. Ok? Então, é mais ou menos assim que o vento se forma, por meio de convecção na atmosfera. Mas acaba existindo tipos diferentes de ventos em relação à convecção. Por quê? Lembra que eu falei que os raios solares, a radiação solar, vai aquecer a superfície da Terra, vai aquecer a água, vai aquecer pedras. Mas esse aquecimento desses componentes diferentes da superfície da Terra acontece de forma diferente. Você já reparou, não sei se você já foi numa praia, seja praia à beira do mar ou praia à beira de um rio, mas durante o dia, o que a gente geralmente percebe é que durante o dia a areia da praia está extremamente quente, muito quente, enquanto a água, seja do rio, seja do mar, ela já está um pouquinho mais fria. E se você já foi à praia à noite, você também percebeu que durante a noite a areia já está um pouquinho mais fria, enquanto a água está quentinha. Então, está vendo que isso inverte dependendo se está dia ou noite? Então, a direção dos ventos também vai mudar, formando os tipos diferentes de vento, que é o que nós vamos ver agora. Existem as brisas marítimas e brisas continentais. A diferença entre elas está na direção em que elas acontecem. Vamos observar que durante o dia, como eu falei, a areia, a terra, ela está mais quente. A areia ela tem essa facilidade de esquentar muito rapidamente e esquentar em grande quantidade. A temperatura da areia fica muito superior à da água, seja de um rio, seja do mar, enfim. A areia esquenta mais rápido e com uma intensidade maior. Então, vamos analisar por essas duas superfícies. Que a areia está quente, a água está mais friinha. Se a areia está quente, o ar acima da areia também vai esquentar com muita facilidade. Se a água está fria, o ar acima da água também está mais frio. Então, veja que acima da água você tem um ar frio, mais denso e com pressão mais alta. Em cima da terra, você tem um ar mais quente, menos denso e com baixa pressão. Se pelas correntes de convecções, então, o ar frio com pressão maior, mais denso, ele vai se movimentar em direção à Terra, empurrando essa camada de ar quente que está sobre a Terra para regiões superiores. Então, note que a direção do vento ou da brisa, ela está vindo do mar para a Terra. Então, a gente diz que esse tipo de
brisa, a gente chama esse vento de brisa marítima, porque ele está vindo da direção do mar para a terra, ok? Pelo fato do oceano, da água estar com menor temperatura, então o ar acima dele também é um ar mais frio. E pelo fato de que ele se movimenta, o ar sempre se movimenta da região de maior pressão para a região de menor pressão, logo os ventos vão se formar do mar para a terra, ok? Durante a noite, entretanto, a areia, assim como ela esquenta muito rapidamente e com muita facilidade, assim que o sol se põe, a areia começa a esfriar. Ela perde calor muito rápido. Assim como ela ganhou calor muito rápido, ela também perde calor muito rápido. E aí o que acontece? A água é o contrário. A água demorou durante o dia a esquentar. Porém, durante todo o dia recebendo radiação solar, ela acaba se tornando um pouquinho quente. E aí, quando o sol se põe, ela não perde esse calor tão facilmente, ela demora mais a perder esse calor que ela absorveu. Então, agora se inverteram as coisas. Agora nós temos acima da Terra um ar mais frio, porque a areia esfriou muito rápido, e com uma região de alta pressão. Enquanto que acima da água nós temos um ar mais quente e uma região de baixa pressão. Agora o vento se inverte, ele não está mais na direção do oceano para a terra. Agora, olha, o movimento do ar, ele vai girar aqui, ó, sempre do de maior pressão para o menor pressão. Então, o vento vem da terra para o mar. O tipo de brisa agora, o tipo de vento, é uma brisa continental, porque está vindo do continente para o oceano, ok? Então, mas é fácil entender que esses ventos estão sendo formados por correntes de convecção, por essa diferença de temperatura, pressão e densidade. Eles interligados vão formar diferentes tipos de vento, ok? Esses são ventos leves, ventos normais. Existem regiões onde não há onde não tiver essa formação de vento, a gente diz que é uma região onde está tendo uma calmaria. Ventos mais fortes, que acompanham tempestades, que têm altas velocidades, geralmente são ventos que estão vindo de regiões bem distantes e são grandes quantidades de massas de ar. Então, está mais no nível global. Esses ventos que causam grandes tempestades e que acompanham grandes tempestades com alta velocidade, geralmente são ventos que estão mais no nível global. E eles podem ter sido formados não só por correntes de convecção, mas pela própria diferença de pressão ou até mesmo de umidade. E aí, a gente vai falar a respeito disso em outros momentos. Nosso enfoque hoje, na aula de hoje, seria para a convecção na atmosfera, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e curta o nosso vídeo. Por hoje é só. Tchau!